Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Nahar, professora de Biologia. Vamos assistir uma videoaula sobre os exercícios selecionados sobre o módulo A Origem da Vida? Eu separei alguns exercícios, tá? Que são exercícios que caem sempre o mesmo modelo, são exercícios bastante característicos do tema e que já caíram algumas vezes em prova, tá bom? O primeiro exercício que eu queria discutir com vocês era esse aqui, ó. Um estudante decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um grupo de ratos. Então, vamos lá. É uma videoaula em que eu mostro para vocês sobre a metodologia científica, né? O que é a hipótese, o que é o experimento, o que é a conclusão. Então, esse exercício ele vai abordar aquela primeira parte sobre o tema A Origem da Vida. E aí, olha só, ele testou os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um grupo de ratos. Colocou, então, 5 ratos numa gaiola e retirou da sua dieta os alimentos ricos na vitamina em questão. Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Então, ele concluiu que essa vitamina desempenha algum papel no crescimento e na manutenção dos pelos. Sobre essa experiência, podemos afirmar que, então, resumindo, ele quer testar para saber se a vitamina faz ou não diferença na saúde dos pelos dos ratos. Então, ele pegou 5 ratos, deixou com a vitamina, pegou 5 ratos e deixou sem a vitamina. De cara, a gente já pode começar a se perguntar, o que está faltando aí? Né? Tá faltando alguma coisa? Foi certo? Ele vai tirar uma conclusão legal se nos grupos tiver uma resposta diferente? Então, vamos ver as opções que ele me dá. Letra A. A experiência obedeceu aos princípios do método científico, mas a conclusão do estudante pode não ser verdadeira. Será que obedeceu? Pegar 5, tirar a vitamina, pegar 5 e deixar com a vitamina? Não é que obedeceu? Na verdade, ele não pegou os 5, né? Eu que estou colocando aí esses 5 com a vitamina, que é, na verdade, o que eu acho que seria o certo. Ele, na verdade, tirou a vitamina, né? Aqui a questão, ela fala, olha, ele colocou, então, 5 ratos numa gaiola e somente retirou a sua vitamina. Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Foi isso que ele fez. Então, se a gente tivesse uma metodologia científica, a gente pegaria 5 ratos, colocaria com vitamina, 5 ratos sem vitamina e testaria, né? Por isso que a letra A, ela tem um erro, né? Ela diz pra gente, a experiência obedeceu aos princípios do método científico, mas a conclusão do estudante pode não ser verdadeira. O obedecer seria ter colocado esses 5 ratos com a vitamina. Mesmo que ele soubesse o que já é, o que vai dar, né? Ele tem que ter um controle. A gente chamou isso na nossa aula de controle positivo do método científico, tá? Então, a letra A, ela tá errada porque ele não obedeceu. Letra B, a experiência foi correta. Então, já falei para vocês que não foi correta, porque tá faltando o meu grupo controle. Então, a letra B também tá errada. Vamos para a letra C. A experiência não foi realizada corretamente. Perfeito? Não foi realizada corretamente. Por quê? Porque o estudante não usou, olha lá, o que eu falei para vocês? Grupo controle, tá? Então é isso. Gabarito dessa questão, letra C. Vamos só olhar o resto para ver o que está faltando? Vamos lá, letra D. O estudante não fez a experiência de forma correta, certinho, ele não fez, pois não utilizou instrumentos especializados. O que está errado aqui é o final, né? Ele pode muito bem ter utilizado instrumentos especializados, o problema dele foi que ele não encontrou o controle. E letra E, a experiência não foi correta, perfeito, porque a hipótese do estudante não era uma hipótese passível de ser testada. Que isso? Claro que era. Se a vitamina vai ou não fazer efeito. Então, galera, gabarito dessa realmente letra C, tá legal? Sempre pensar controle positivo. Vamos ver mais uma questãozinha aqui sobre o tema A Origem da Vida.
Uma vez que não temos evidência por observação direta de eventos relacionados à origem da vida, o estudo científico desses fenômenos difere do estudo de muitos outros eventos biológicos. Em relação a estudos sobre a origem da vida, apresentam-se as afirmações seguintes. Vamos lá, número 1, hein? Vamos lá embaixo ver se ele quer a correta ou a certa. Em relação a essas afirmações, podemos indicar como corretas. Então, vamos procurar já a correta. Número 1. Uma vez que esses processos ocorreram há bilhões de anos, não há possibilidade de realização de experimentos, mesmo em situações simuladas que possam contribuir para o entendimento desses processos. Galera, quando a gente falou na videoaula sobre essa questão, eu mostrei o experimento de Miller. O experimento de Miller foi feito na década de 50 e ele mimetizava as condições da Terra primitiva. Ele montou um aparelho, né, que imitava um sistema onde a Terra aquecia, resfriava, sofria com descargas elétricas, com radiação, e as moléculas químicas ali dentro, elas foram se complexando e mesmo em laboratório, Miller consegue chegar a moléculas cada vez mais complexas. Miller não chega à vida, né? Mas ele mostra, ele prova que a ideia de Oparin e Haldane estava coerente, que realmente moléculas químicas mais simples poderiam se complexar e transformar-se em moléculas mais complexas. Então, quando ele fala assim, ó, uma vez que esses processos ocorreram há bilhões de anos, esse não estragou a questão. Então, a número 1, ela está errada, porque há sim como provar, ok? Número 2, os trabalhos desenvolvidos por Oparin e Stanley Miller ofereceram pistas para os cientistas na construção de hipóteses plausíveis quanto à origem da vida. Vocês lembram qual era a ideia de Oparin e Haldane? É a teoria da evolução gradual científica, a teoria mais aceita hoje sobre a possível originalidade da vida. Então, o que acontece? Oparin, ele levantou a ideia de que a Terra, sofrendo aquelas condições, como eu relatei agora há pouco, né, poderia gerar as moléculas que tinham lá. O que tinha lá? Gás, metano, vapor d'água, hidrogênio e amônia, né? E esses 4 elementos se complexando, sofrendo com as radiações, sofrendo de aquecimento e resfriamento, e isso levaria a um possível surgimento de vida. E Miller, em laboratório, conseguiu comprovar isso. Por isso que sim, a número 2, vamos colocar um certinho aqui, né? Ela tá certa. Né? Oparin e Stanley Miller ofereceram sim pistas para os cientistas na construção dessas hipóteses plausíveis, tá ok? E aí, por isso também que a número 1 tá errada. Então, a número 2, certa. E a número 3? As observações de Oparin sobre coacervados ofereceram indícios sobre um processo que constituiu-se provavelmente em um dos primeiros passos para a origem da vida, qual seja o isolamento de macromoléculas do meio circundante. Para resolver essa, a gente tinha que lembrar o que significa essa palavrinha aqui, né? Coacervados. Todo mundo lembra? O coacervado era uma molécula que eles conseguiram obter, né? Onde você tinha o isolamento a partir de uma molécula de água de proteínas e moléculas químicas ali dentro. Então, possivelmente, o coacervado, ele seria um probiótico, né? A molécula anterior ao surgimento da vida. E o que eles acreditam? Está faltando entrar um DNA, um RNA ali, para que aquilo ali realmente se concretizasse como vida, ok? Então, o coacervado é isso e é verdade, né? A número 3, vou colocar um certinho aqui, ó, também está certinha. As observações de Oparin sobre coacervados ofereceram indícios sobre o processo que constituiu-se provavelmente em um dos primeiros passos para a origem da vida, qual seja o isolamento das macromoléculas do meio circundante. Sendo assim, a gente tem a 2 e a 3 certo, então o nosso gabarito aqui, letra D, ok?
Mais uma agora do Enem. Olha só. O gráfico abaixo, eles adoram abordar gráficos dentro desse tema, né? Mostrando os índices de gases e as condições da Terra primitiva. Representa a evolução na quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera. E os demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. Então, olha só, número 100, quantidade de gás atual, né? Então, olha lá, a gente vê que nessa época aqui, né, a gente tem, ó, uma oscilação quase que zero, né? Isso aqui para biologia não é nada. O grande pulo veio daqui, né? Daqui para cá é que a gente teve o grande pulo. Vamos ver as alternativas aí. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que as primeiras formas de vida surgiram na ausência de oxigênio. Então, é nesse tempo aqui, ó, a gente tinha ausência de oxigênio. Vamos ver, ó, a atmosfera primitiva, aparecimento de vida. As primeiras formas de vida surgiram na ausência de oxigênio. Pois é, a gente tem aqui a ausência de oxigênio, vamos ver. Letra B. A atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. A atmosfera primitiva, 1% do teor de oxigênio. Não. Zero, né? Nada. Não. Letra B, errada. Então, xizinho aqui, letra B está errada. Letra C. Após o início da fotossíntese, vamos procurar aqui, ó, começo da fotossíntese. Então, o marco está aqui, né? Vamos lá. O teor de oxigênio na atmosfera se manteve estável? Não. Olha o boom que ele deu, né? Olha o boom de oxigênio. Não. Letra C, errada. Letra D. Desde o pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. Vamos procurar aqui, ó, pré-cambriano. Os mesmos níveis? Não, olha como aumentou pra caramba, né? Que é isso? Não, erradíssima. E letra E. Na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado. Então, a gente tem aqui, mais ou menos, né, ó, primeiro os vertebrados. Então, os anfíbios, eles estão mais ou menos aqui, né? Já havia, ele está entre esses dois aqui, né? Porque ele ainda não conquistou a Terra, só depois aqui que conquista a Terra. Ele está começando, o anfíbio é aquela transição, né? O réptil é quem conquista a Terra. E já estava estabilizado? Não, ele só vai se estabilizar tempos depois. Então, a letra E também está errada. Ou seja, a conclusão que a gente pegou lá no início estava certinha. Olha, nosso gabarito, letra A. As primeiras formas de vida surgiram na ausência de oxigênio. Aparecimento de vida sem oxigênio. Perfeito. Interpretação de gráfico, né? E para finalizar, 6 Gran Rio. Cientistas americanos descobrem no meteorito de Marte, que caiu sobre a Antártida, fortes indícios de vida fora da Terra. Lembra dessa teoria? A vida surge de fora da Terra, se chama panspermia, ok? Ok. Entre as certezas e dúvidas levantadas por tal fato, ainda sob a luz das teorias atuais, podemos afirmar que as primeiras formas de vida surgidas no planeta eram todas autótrofos, devido à escassez de alimento nos oceanos primitivos. Bom, a gente viu que tem 2 hipóteses sobre isso, né? Tem a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Na autotrófica, a gente fala que as primeiras formas de vida surgiram nas fossas abissais, surgiram nas regiões mais extremas, mas que ao longo aí da sua evolução, já foram logo aparecendo os fermentadores em seguida, depois os fotossintetizantes e, por fim, os aeróbicos. E a gente tem a hipótese heterotrófica, que diz pra gente o quê? Que não, os primeiros seres têm que ser muito simples. Então, eles não tinham como produzir o próprio alimento.
né? E aí eles tiveram, então, que produzir, pegar do meio ali que já estava produzido, né? O alimento ali presente para depois dar origem aos autotróficos, para depois dar origem aos que fazem respiração aeróbica, ok? Então, olha só, quando ele usa essa palavrinha aqui, ó, em biologia, todas autotróficas, devido à escassez de alimentos nos oceanos primitivos. Vamos lá. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui que dá um indício pra gente sobre hipótese heterotrófica ou autotrófica. Se não, esse todas aí acaba estragando a questão. Cientista americano descobre no meteorito de Marte, que é sobre a Antártica, fortes indícios de vida fora da Terra. Entre as certezas e dúvidas levantadas por tal fato, ainda sob a luz das teorias atuais, podemos afirmar que as primeiras formas de vida a surgir no nosso planeta eram. Não, ele não faz indício nenhum se a hipótese é autotrófica ou se a hipótese é heterotrófica. Então, esse todas aqui acaba deixando a questão meio duvidosa. Mas vamos olhar as outras opções para ver se a gente tem uma que melhor se encaixa. Letra B. Fermentadoras que utilizavam a energia radiante para produzir suas moléculas orgânicas. Bom, se usa energia radiante, não é fermentador, né? Se usa radiação para produzir energia, não é fermentador. Fermentador usa matéria orgânica, matéria do meio. Então, a letra B tá fora. Letra B, vamos riscar ela aqui, fora. Letra C, heterotróficas que utilizavam substâncias formadas na atmosfera e acumuladas nos mares primitivos. Lembra que eu falei para vocês da hipótese heterotrófica? Foi exatamente isso, né? Os heterotróficos provavelmente foram os primeiros a surgirem. Eles eram seres muito simples, não conseguiam obter seu próprio alimento, então eles se alimentavam daquele caldo, daquela sopa nutritiva que era o planeta Terra naquela época. Então, a letra C tá linda, hein? Não achei nada de errado nela. Vamos olhar a letra D. Fungos primitivos com capacidade e atividade fotossintética. Galera, para fazer fotossíntese, eu preciso de CO2. Não tinha CO2 na Terra primitiva, tá? Provavelmente o CO2 só surgiu depois que os fermentadores apareceram, porque um dos produtos da fermentação é o CO2. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que é fungo primitivo com capacidade de atividade fotossintética. Não. Os fotossintéticos têm que aparecer depois. E letra E, aeróbicos. Vou até parar de ler. Ele colocou aeróbicos, galera. Aeróbico significa que respira através de oxigênio. Não tinha o oxigênio, ele só apareceu milhares e milhares de anos depois. Eles acreditam que o oxigênio tenha aparecido depois dos fotossintetizantes ainda, que só depois de fazer fotossíntese que a fotossíntese pega o CO2 e transforma em O2, né? Então, tipo assim, não podia mesmo ser a letra E de nenhuma maneira, tá? Então, quando ele bota aeróbias, graças à abundância de átomos de oxigênio, está erradíssima, ok? Então, a letra A estragou quando ele botou todas autotróficas, porque mesmo a hipótese autotrófica, ela diz que os primeiros foram quimiosintetizantes, mas que ao mesmo tempo foram aparecendo aí os fermentadores. Então, todas estragou a letra A. O gabarito da nossa questão realmente ficou com a letra C. Tá legal, galera? Letra C, então, é o gabarito dessa questão. Bom, esse compilado de questões, ele pega realmente, né, os pontos mais característicos, mais específicos dentro do módulo de origem da vida. Tá legal, galera? Espero vocês na próxima. Até lá!